Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. Aleluias. Sabe, veja que aqui nós temos a história do homem chamado Nicodemos, onde esse homem era um fariseu e um dos principais daquela época de Jesus. E fariseu aqui, não sei se você sabe, mas é alguém que é entendido das leis, dos mandamentos. Então Nicodemos, ele era uma pessoa muito importante. Ele era um mestre, na verdade, ensinava a outras pessoas. Tinha discípulos ali, debaixo de sua tutela. Então Nicodemos, ele era um homem muito importante. Mas que um determinado momento, ele, sabendo ali dos ensinamentos de Jesus, ele se encontra às escondidas com o Senhor. Ele se encontra com Jesus para justamente perguntar algumas coisas. E ali eles têm essa conversa, aonde o Senhor Jesus fala a respeito do novo nascimento. Que aquele que deseja ver o reino de Deus, é necessário, é preciso que ele nasça de novo. E aí, Nicodemos aqui, diante dessa resposta de Jesus, ele tem a grande questão, que é o quê? Uai, Senhor, então como que eu, já sendo velho, na minha idade, vou nascer de novo? Será que eu vou ter que voltar ao ventre materno da minha mãe pela segunda vez e nascer novamente? E Jesus, ele repele novamente, replica, falando que, olha, quem é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Querendo dizer o quê? Olha, uma vez que você nasce da carne, é carne. Quem nasceu da carne é carne, nasce só uma vez. Mas aquele que nasce do Espírito, esse é Espírito. Então Jesus, ele fala aqui com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Que o novo nascimento, ele não acontece em nosso corpo de maneira natural, como aconteceu com todos nós. Um dia nós nascemos de nossa mãe, ou seja, da carne. Mas para você ser salvo, para você conhecer a Deus, você precisa nascer no Espírito, novo nascimento. Então só tem como ver a Deus uma vez que você nasce de novo. E essa era a grande questão desse fariseu, porque ele, sendo doutor da lei, sendo alguém entendido da lei, dos mandamentos, ele era alguém que precisava nascer de novo, porque ele não tinha um Espírito. Por isso que Jesus fala, você precisa nascer do Espírito, não da carne, não da lei, porque a lei em si, ela não pode salvar ninguém. A lei, ela não pode justificar ninguém. Ninguém consegue cumprir a lei, por isso não consegue se justificar por meio dela. Por isso que Jesus Cristo veio. Por isso que o Senhor veio, para justamente o quê? Salvar o homem. E salvar por meio do Espírito. Todo aquele que crê nele e recebe o Senhor, esse se torna salvo. Esse tem direito a nascer de novo, uma vez que você crê no Senhor. Então o novo nascimento é isso. Uma vez que você crê, você deixa de viver uma vida na lei, uma vida baseada em rudimentos,
em faça isso, faça aquilo. Não é isso que o Senhor quer. Na verdade, o Senhor Jesus nunca quis isso, que vivêssemos debaixo de rudimentos, de mandamentos. A lei, ela veio apenas para mostrar o pecado do homem, para mostrar para o homem que ele não consegue, pela sua força própria, justificar-se, salvar-se. Compreende? A lei, ela só veio para isso, para mostrar para o homem que ele não consegue, que ele precisa da graça de Deus, precisa da redenção de Deus. E por isso que Jesus veio. Então Nicodemos aqui, ele tem uma grande revelação, na verdade, de que para nascer de novo precisa nascer no Espírito. Esse novo nascimento, ele acontece no nosso espírito. Por isso, toda vez que nós vivemos, por meio da lei, tentando nos justificar diante de Deus com base no nosso merecimento, com base naquilo que fazemos para Deus, nós estamos anulando a graça. Estamos anulando todo o sacrifício do Senhor Jesus lá naquela cruz. Porque Ele morreu lá justamente para nós, para que nós fôssemos perdoados, para que nós pudéssemos ser salvos pelo meio do seu sacrifício. Porque nós mesmos não conseguimos nos salvar, nos justificar, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Compreende? Então tem um texto que diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, que fala o seguinte: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, olha só, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Morreu Cristo em vão. Então veja, o apóstolo Paulo aqui, ele fala para os Gálatas que a nossa justificação, ela não deve ser por meio da lei. Que a nossa redenção em Cristo, ela não é por meio da lei, mas ela é vinda por meio e pelo mérito da graça. Quando você crê, toda vez que você crê que o Senhor, lá naquela cruz, pagou o preço pelo seu pecado e levou sobre si as suas dores, o seu pecado, a sua condenação, a sua maldição lá naquela cruz e cravou nela. E uma vez estando nela, foi apagado todo escrito de dívida. Quando nós cremos nessa obra, na obra consumadora da cruz, nós passamos a nascer de novo. E aí sim acontece o novo nascimento, que é no Espírito, que é dentro de nós. Acontece dentro de nós. Veja que Jesus, quando Ele ressuscitou, e Ele passou ali a ensinar durante 40 dias os seus discípulos, Ele fala algo que está lá no livro de João, gostaria de ler com você rapidamente. No livro de João, você percebe que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse que deixaria algo para os discípulos. Ele deixaria algo. E esse algo é justamente o quê? O Consolador, o Espírito Santo, que diz assim, João capítulo 14, versículo 16, que diz: e eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque o primeiro era quem? Era o próprio Senhor Jesus. Ele era o primeiro. Era Ele que estava ali com os discípulos, cuidando de cada um deles, como um bom pastor. Mas Jesus fala que, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E Ele fala: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Quem é esse outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Versículo 25. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco,
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja só, o Senhor, antes de subir aos céus, Ele não falou: olha, eu estou indo, mas vou deixar aqui os 10 mandamentos, vou deixar aqui todas as leis, para que vocês possam seguir ela e cumprir cada uma delas. Foi isso que Jesus falou? Não foi. O Senhor falou justamente que, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo, Ele é o Consolador. E mais, Ele vos ensinará todas as coisas, como diz no verso 25. Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Olha só, o Espírito Santo é quem nos ensina e é quem nos faz lembrar. A lei, o que a lei faz? Ela lembra o quê? O seu pecado. A lei, ela só vai lembrar o seu pecado, porque a lei ela não tem poder de gerar santificação. A lei não tem poder de gerar salvação, de te salvar, de te purificar, de te santificar. Não, pelo contrário. Quanto mais lei você tiver na sua vida, mais acusação, mais condenação você terá sobre você. Porque a lei não tem esse poder. A lei ela apenas veio para mostrar o pecado para o homem. Mas o Espírito, sim, Ele é quem vos ensina. É Ele que nos consola. É Ele que nos guia durante a caminhada. É o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer do Espírito, Nicodemos. Porque o que é nascido da carne é carne. Então hoje você é o quê? É um homem da lei, é um mestre da lei. Você só conhece da letra. Agora você precisa me conhecer. Você precisa me conhecer para poder nascer de novo. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemo. Você precisa conhecer aquele que salva, aquele que de fato santifica, aquele que de fato justifica o homem do juízo, da condenação, do pecado. Você precisa conhecer para nascer de novo. Se você quiser ver o reino de Deus, né? Se isso você quiser ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Então veja, o novo nascimento é algo que acontece dentro de nós. Então, às vezes, muitas pessoas vão estar aí dentro das igrejas, né, frequentando, mas às vezes são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que vivem debaixo da lei, de regras. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas às vezes, por dentro, elas estão cheias de acusação, cheias de condenação. Porque a lei, ela apenas te mostra o seu pecado. Na graça, o Senhor Jesus, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. É isso que Ele diz. Uma vez na graça, os seus pecados não são lembrados. Na lei, os seus pecados eles são lembrados. Porque a lei ela mostra o seu erro. Mas uma vez que você está em Cristo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo pecado é apagado. Todo passado é jogado no mar de esquecimento. Independente do que você tenha feito, uma vez que você nasceu de novo, você morreu para o seu velho homem. O seu passado, ele já não importa mais. O seu velho eu, a sua velha natureza, ela já não importa mais. Por isso não adianta você querer viver como ovelha, né? Se ainda não nasceu de novo. É como esse porco. Esse é um porco que ele tem a pele de ovelha. Tem a pele de ovelha, a aparência de ovelha. Você olha para esse porco. Se eu não te falasse que esse animal era um porco, você nem saberia talvez. Mas esse aí é um porco. Só que tá ali trajando uma pele, uma vestimenta de ovelha. Parece ovelha, parece filho, mas é porco. A natureza é de quê? É de porco. Para ser ovelha, para se tornar ovelha, precisa o quê? Precisa morrer o porco, para só então nascer ovelha. Ou seja, precisa nascer de novo. Né? E quando eu falo morrer aqui, é morrer com Cristo. Porque quando nós morremos com Cristo na sua morte, lá na cruz,
nós ressuscitamos também com Ele. Juntamente com Ele, como diz a palavra de Deus. Ressuscitamos juntamente com Ele na sua vida. Então veja, para nascer de novo, tem que passar por esse processo de morte, de morrer para o pecado, morrer para o passado, morrer para o velho eu, para só então nascer de novo em Cristo Jesus, uma nova natureza. Não mais um pouco, mas sim agora uma ovelha de fato. Sabe, que essa palavra possa te trazer luz, revelação a respeito do novo nascimento, a respeito da natureza, de quem você é em Deus. Veja, uma vez que você nasce de novo, você é filho. E uma vez filho, você não tem mais desejo de voltar à lama, ao pecado, ao passado, né? Banhar ali naquele lamaçal do pecado. Não, uma vez que você nasce de novo, essas coisas velhas ficaram para trás. Isso não te atrai mais, isso não condiz mais a você, não corresponde mais à sua natureza. Isso ficou no passado. Isso ficou no seu velho eu, no seu velho homem, que agora está morto, está sepultado em Cristo. E uma vez que você nasce novamente nele, através do batismo, né? Você agora vive em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia. Tenha uma palavra de fato possa encher o seu coração, que você possa ser profundamente abençoado. Lembre-se, importai-vos nascer de novo.